Boa noite novamente. Iniciamos a nossa gravação dessa aula de número 16. Esse encontro formativo, e ele é formativo porque a todo momento que a gente está dialogando sobre esses conceitos, esses conteúdos, a gente está construindo novos conhecimentos. Essa precisa ser nossa postura, né, gente? Então, esse nosso encontro formativo de hoje, ele se volta a iniciarmos essa revisão para avaliação A2, tá? Eu comentei que eu estive no polo de Dianópolis, né? E agora vocês me aguardem, porque em outro polo eu estarei na avaliação A2. E quero muito conhecer todos vocês, tá? Lembrando também que nós vamos ter aí uma organização com relação à elaboração dos relatórios. Vocês já estão cientes com relação a isso? Vocês vão fazer um pequeno relatório sobre a semana das licenciaturas, todo mundo está sabendo, né? Esse relatório, ele vai auxiliar principalmente aquelas pessoas que precisam de um pontinho a mais na média final. Ah, professora, mas tudo vale nota? Gente, nós estamos caminhando para uma formação em pedagogia. E o que a gente precisa compreender é que tudo que a gente faz, acima de valer uma nota ou não, agrega conhecimento à nossa prática, agrega profissionalização à nossa formação inicial. Então, nós estamos num momento e numa fase que a gente precisa investir na nossa formação pessoal. É para isso que o nível superior ele existe, né? Para ir ao encontro das necessidades dessa pessoa que habita no mundo. Se a gente parar para pensar assim, então o curso superior faz o quê? Prepara para o mundo do trabalho? Não. Prepara para o mundo em que uma das dimensões é o trabalho. A gente tem que se compreender enquanto sujeito nesse mundo que tem um impacto social muito grande. Por isso, eu não sei se vocês assistiram a última videoaula da aula 15, mas eu não puxo a orelha de ninguém, mas eu fiz questão de frisar para vocês que a gente precisa estar muito consciente do nosso compromisso social, né? E ainda mais se tratando dessa nossa disciplina, que parece que foi ontem, né, gente? Mas nós já estamos aí há um ano dialogando sobre alfabetização e letramento, para vocês perceberem que as coisas não se esgotam de jeito nenhum, né? Então, a gente está aí construindo esses conceitos, e aí eu brinquei com vocês na aula passada que por onde eu andar, onde eu encontrar com vocês, eu tenho que ter essa certeza de que vocês serão professores alfabetizadores, mediadores, afetivos, que promovem um trabalho concreto, que respeitam as crianças, que compreendem a importância desses laços, que respeitam a importância de a criança se movimentar, se posicionar, um ser ativo que está construindo esse conhecimento junto conosco. Então, são questões que a gente tem trabalhado desde os primeiros momentos e que eu quero, assim, deixar com vocês e eu espero que meu coração fique muito tranquilo para que vocês tenham compreendido a essência tão bonita dessa disciplina, tá? Semana que vem nós temos um outro encontro programado, né? Mas vai ser uma aula assíncrona. Eu ainda vou ver com a professora Mariana, qualquer coisa eu aviso para vocês. Por quê? Semana que vem foi a semana planejada de revisão, mas no plano da disciplina, no plano de ensino, vocês perceberam que a nossa aula já estava, desde o início, programada de revisão para hoje, dia 28 do 5, né? Então, se a professora Mariana autorizar, semana que vem a gente faz mais um momento síncrono. Se não, a segunda etapa dessa nossa revisão vai ser pela rota do Educa, tá? Mas a minha intenção é que a gente comece hoje, trabalhando um pouco sobre a perspectiva da avaliação diagnóstica, e que a gente conclua na semana que vem. E aí eu preciso que vocês dialoguem comigo, coloquem as dúvidas de vocês lá no fórum, porque senão a gente fica assim só acreditando que está tudo bem e que todo mundo entendeu tudo, e aí às vezes vocês deixam de se posicionar, não sei porquê, e eu dependo desse feedback de vocês também, tá? Então, hoje o nosso momento foi planejado dessa forma. O nosso foco vai ser uma revisão sobre essa perspectiva da avaliação diagnóstica e
eu vou iniciar apresentando para vocês o posicionamento que uma colega trouxe, que eu achei super interessante, de Dianópolis, para a gente discutir aqui também, e que tem tudo a ver com essa revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou. Mas antes de iniciar todo esse processo que está sistematizado, planejado para o nosso encontro formativo de hoje, e eu já aviso para vocês que estou feliz que vocês estejam aqui, porque hoje eu quero ouvir vocês, tá? Então, vocês podem ter certeza que eu vou começar a chamar aí no chat. Mas antes de chamar uma por uma, eu quero perguntar para vocês. O que vocês conseguiram construir em termos de conhecimento até agora acerca de avaliação diagnóstica? Eu quero e preciso ouvir vocês antes da gente começar essa revisão, tá bom? Vamos lá? Quem vai abrir o microfone? O que a gente conseguiu construir enquanto conhecimento sobre avaliação diagnóstica na alfabetização? Vamos lá. Se não abrirem o microfone, eu vou chamar. Um e-mail. Vamos lá. Adri Menezes. Adri, boa noite. Você está por aí? Não vale deixar a professora falando sozinha. Olha, vocês ligam a câmera e vão estender roupa, vão dar banho no cachorro, vão fazer a unha. Ai, ai, ai. Adri. Dulcilene eu sei que tá aí. Dulcilene. Lairiane. Gente, vocês não vão ter coragem. Oi, professora, boa noite. Amém, Dulcilene, boa noite. Boa noite. Eu não abri o microfone, professora, porque eu estou iniciando agora. Eu entrei tem uma semana e pouquinho, então, assim, eu ainda estou me sintonizando do conteúdo, de toda a disciplina, então não tenho muito, estou como ouvinte por momento, ainda Dulcilene, tentando assimilar. Dulcilene, você já é minha, Dulcilene. Não tem essa história, estou chegando agora. Veja, o que a gente precisa compreender enquanto pedagogos? Os sujeitos sempre possuem alguma ideia e algum pensamento sobre todas as coisas que existem. Então, nós não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, a gente está construindo um conhecimento. Então, não tenha medo, não fique apreensiva. Você pode dialogar acerca do que você considera, do que você pensa, do que você acha que é, não tem problema nenhum. Nós estamos falando, Dulcilene, que a avaliação é um processo que acontece a todo momento, a todo instante, né? A gente acorda, nós não estamos avaliando aonde a gente vai, planejando o nosso dia, que hora que a gente vai fazer tal coisa. Então, o ser humano a todo momento está avaliando, está gerenciando a sua rotina. E no processo de ensino não é diferente. A avaliação ela se propõe a várias questões, né? Mas quando a gente fala avaliação diagnóstica, o que vem na tua cabeça, Dulcilene? Bom, para mim fica assim um levantamento que você vai estar fazendo, avaliando para você ver como que o aluno está com determinado conhecimento, diante de determinado conteúdo, né? Que seria realmente assim mensurar qual o conhecimento que ele tem, né? E qual a visão diante daquilo que está sendo, né, repassado, proposto para ele. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Maravilha! E quando a gente fala em alfabetização, você já deve ter passeado por essas rotas de aprendizagem que tem o Educa. Eu sei que vocês estão chegando agora com esse desafio, né, de resgatar uma série de conhecimentos que já foram trabalhados. Mas veja, quando a gente fala em alfabetização, e você está certíssima, a diagnóstica
se volta a este levantamento, a este monitoramento, a este acompanhamento. E quando a gente fala em avaliação, nós precisamos ter clareza com relação aos níveis de escrita, né? Para a gente entender, poxa, como é que está essa criança nesse processo de construção da escrita? Como é que está essa criança no processo de apropriação da leitura? Então, com relação a isso, é que a gente tem que voltar a este nosso olhar diagnóstico, né? Muito obrigada, Lucilene, amei sua participação. Eu que agradeço. Lairiane, cadê você, Lairiane? Lairiane Cristina, linda, maravilhosa. Pela foto, seu cabelo é ruivo, Lairiane. É assim, meio loireado. Chiquérrima. Muito bem, Lairiane. Querida, não precisa se preocupar, não tem resposta certa e errada, tá? Eu quero só que você me diga se você lembra de alguma coisa sobre os níveis de escrita. Você lembra de alguma coisa? A gente vai rever, não se preocupe, não. Você fala daquela... Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz na prova. Isso. É sobre a do pré-silábico, silábico alfabético. Maravilha, maravilha. Então você se recorda que são níveis de escrita? Isso, são níveis de escrita. Ótimo. Então isso quer dizer para nós o quê? Principalmente para quem está chegando agora. Quer dizer para nós que a escrita é um processo que está sendo construído. É um processo que envolve memória, é um processo que envolve todos os sentidos desse corpo que aprende, não é? É um processo que está envolvendo, gente, essa questão até da lateralidade. Vocês vão observar nos estágios de vocês, e quem tem filhos em processo de alfabetização, percebe que tem horas que a criança espelha a letra, né? Por quê? Porque a criança está desenvolvendo essa dominância do cérebro. O nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo, né? Então, por isso que, inclusive, tem criança que às vezes escreve com a mão direita, outras escrevem com a mão esquerda, porque elas estão definindo a predominância dessa lateralidade. Como é que a gente desenvolve esses fundamentos psicomotores? Fundamentos psicomotores, quando a gente pensa numa casa, gente, uma casa eu começo a construir essa casa pelo telhado? Sim ou não? Não. Começa sempre pela base, né, professora? Exatamente. Então, quando eu falo fundamentos, é aquilo que está enquanto alicerce, é aquilo que segura o desenvolvimento desse ser humano, né? Então, o fundamento é igual a gente pensar no fundamento de uma casa, é aquilo que está enterrado ali embaixo da terra, é aquilo que dá sustentação, é aquilo que vai promover essa edificação para que ela não caia. Então, quando eu falo fundamentos psicomotores, eu estou falando de desenvolvimento físico, eu estou falando de desenvolvimento psicológico, emocional, intelectual, e muitas das nossas crianças precisam ser trabalhadas enquanto fundamentos psicomotores. O que é isso? Atenção, memória, a lateralidade, coordenação motora, seja fina, seja ampla. O que é a ampla? É aquela criança que já corre com maior destreza, que anda sem esbarrar nas coisas, que tem noção de espaço, né? A coordenação motora fina, que está conseguindo pegar já, fazer esse movimento de pinça, que está conseguindo pegar no lápis, que está conseguindo fazer um traço com mais força. Eu não sei se vocês já observaram, mas essa questão do tônus muscular, ela é uma habilidade desenvolvida. Vocês já observaram alguma criança que vai fazer um traçado e faz um traçado assim bem fininho, clarinho? Alguém já observou isso com a sua criança ou nos estágios? A criança pega e faz assim, ó, só... Uma vez Já numa atividade observou? que a gente desenvolveu, para fazer a atividade, eu peguei uma sobrinha minha e pedi para ela fazer o desenho, né? E aí eu notei isso bem levezinho, com lápis, quase imperceptível.
Ela, né? Ótimo. Então, por que isso, gente? Porque é o tônus muscular. Então, as crianças estão trabalhando essa musculatura da escrita. Vou dizer para vocês, pedagogas alfabetizadoras, escrever dói. Pode não doer para a gente, que é adulto, mas para uma criança que está em desenvolvimento, dói. A gente precisa entender desse desenvolvimento físico para que a gente entenda que a aprendizagem não se constrói enchendo um quadro e promovendo cópia. Ah, professora, mas e a cópia? Tem algum significado? O que vocês acham? Copiar do quadro tem algum significado? Vale para alguma coisa? O que vocês acham? Leidian, o que você acha, Leidian? Copiar do quadro vale para alguma coisa? Oi, professora, boa noite. Boa noite, querida. Tá conseguindo acompanhar? Eu acabei de entrar, professora, estava trabalhando, cheguei agorinha. Tá bom, amada. Então, fica de olho aí que daqui a pouco eu te chamo de novo, tá bom? Tá bom. Maida, é Maida ou Maída? É Maida, professora. Sim, Maida. E o que você acha, Maida? Tem alguma validade? Tem algum significado? O que você acha que vale copiar do quadro? Peraí. Agora, senhora, eu acho que tem muita validade, porque a criança, ela tá conseguindo tirar, tipo, da... Como é que fala? Do teórico para a prática, né? Colocando uma coisa em prática, porque começa no desenvolvimento, no caso, né? Eu acho que ela desenvolve mais, né? Muitas das vezes eu já vi casos que tem pessoas assim, né, que eu conheço que acreditam que o ditado vale mais, mas eu acho que copiar o que a gente coloca no quadro vale mais. Aí, então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Será que tem mais validade fazer uma cópia ou será que tem mais validade a criança perceber-se capaz com relação à escrita? O que você acha? Eu acho que é perceber a paz em relação à escrita do que fazer uma cópia. É a criança se perceber capaz. Eu acho que com certeza essa outra, se perceber capaz, né? Do que consegue fazer, do que copiar, né? Então, pronto. Então, veja, nós conversamos muito sobre isso durante essa disciplina. Por quê? A cópia, gente, ela é importante porque ela trabalha uma habilidade que chama-se óculo manual. O que é isso? É a coordenação da mão com o olho. Para nós que somos adultos, que já temos maiores habilidades, né? Talvez não seja tão difícil você olhar num cartaz ou no quadro e copiar. Mas para a criança que está em desenvolvimento, ela coordenar aquilo que ela vê e trazer para esse movimento de escrita é uma habilidade que vai ser construída. Chama-se óculo de olho manual, de mão. É importante sim, mas não é o primeiro fundamento. Por quê? Porque lembra que eu acabei de falar há um minuto atrás, este movimento de escrita dói. Por que dói, professora? Porque a criança está se apropriando dessas habilidades. Ela está desenvolvendo esse tônus muscular. Por isso que tem criança que faz aquele traçado fininho, porque não tem força ainda no seu próprio traçado. Muito melhor para desenvolver essa coordenação motora fina é a criança saltar, a criança pular, a criança pegar objetos, né, a fina e a ampla, a criança escrever em diferentes contextos. Uma hora ela pega e escreve com giz, uma hora ela pega e escreve na areia, uma hora ela escreve com o dedo, uma hora ela escreve com graveto, uma hora ela escreve com outra coisa. Então, são diferentes materiais. Quando eu penso em educação de crianças pequenas, quando eu penso em alfabetização também, eu preciso de um trabalho concreto. Vocês, pedagogas, não podem sair dessa disciplina sem entender o que é um trabalho concreto.
uma criança sentada sozinha em uma cadeira, copiando de um quadro algo que está fora do contexto dela, tem um significado muito menor do que uma criança que está construindo, do que uma criança que está tendo prazer na atividade, uma criança que está pondo a mão na massa, uma criança que está sendo criança. Porque ela entra no ensino fundamental, ela não deixa de ser criança. Ela tem 6 anos e ela é uma criança. Criança tem direito a brincar. Eu falo muito para as minhas alunas, e eu quero muito que vocês... Eu sei que vocês estão com a câmera fechada, mas eu quero acreditar que vocês estão atentas aqui na minha fala, porque não é uma fala, que não é importante. Beijo, Neiane. Te vi. Neiane teve coragem, abriu a câmera. Obrigada. Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque estes conceitos precisam estar dentro do nosso coração e da nossa mente. Um professor alfabetizador que vai para uma prática tradicional, reproduzir práticas tradicionais com uma cópia, uma cópia de família silábica, que não vai partir, por exemplo, de contextos analíticos. O que é isso? Parlenda, trava-língua, textos maiores, que tem a ver com a realidade da criança. Eu moro lá numa região, num território, por exemplo, que tem muitos quilombolas. Então, esse é o contexto que eu vou trazer para este debate social com as minhas crianças. Professora, mas são crianças pequenas. Opa! São sujeitos que pensam, que sentem, sujeitos de direitos, sujeitos históricos. Eles têm 6 anos, mas já têm toda uma história construída, eles têm todo um conhecimento a ser compartilhado. Então, eu não aceito um pedagogo que passa por mim, em alguma disciplina, e que saia sem ter essa percepção de criança, gente. Porque é preciso que a gente entenda e que a gente respeite a criança como um sujeito que tem seus direitos, que pensa, que tem seu conhecimento, que não pode ser menosprezado, certo? Então, quando eu pergunto, copiar do quadro tem validade? Tem, mas essa não pode ser a principal prática de um professor que entende sobre o desenvolvimento de uma criança. Eu preciso de um trabalho o quê? Concreto, isso, um trabalho concreto. O que é um trabalho concreto, professora? É aquele que eu ponho a mão na massa, que a criança põe a mão na massa, que eu trabalho os sentidos, não só a audição. Eu não estou ali só falando. A criança trabalha, constrói, sente, experimenta textura, a criança explora outros contextos, a criança brinca, a criança monta, a criança escreve. Por isso que a gente conversou, não me lembro em qual aula que a gente conversou, mas a gente conversou que melhor do que a borracha na mão da professora é a professora sentar do lado e conversar com a criança sobre o erro. Por quê? Porque a criança tem que entender que ela está escrevendo e é um processo. Se a criança fez a letra espelhada, você pede para ela colocar ao lado aquele alfabeto que está na sala, leva ela no espelho e fala, será que essa letra está igual às letras que a professora colocou no quadro? O que tem de diferente? O que tem igual? Observa aquilo que tem ao redor da tua sala, porque o ambiente tem que ser alfabetizador. Leva um espelho, senta lá com a criança e espelha essa letra para ela entender a diferença na grafia. Agora, se eu só chegar e falar, apaga isso, menino, que está errado, o que fez a criança pensar sobre o erro? Nada. E aí? Ele apagou porque está errado, mas e aí como é que ele elaborou o que é certo? Entendem a diferença ou não? Só a Roseli e a Neiane? Do Silene, quem mais? Eu lembro uma vez, professora, que numa aula você falou que a professora alfabetizadora não deveria ter borracha. Exatamente. Isso eu levei para a minha própria filha, porque antes eu sempre falava, tá errado, aí apagava. E hoje em dia eu já não apago, eu explico para ela que tá errado. Ótimo. Por que eu falo isso, gente? Professora, nunca vai corrigir? Vai, é claro que vai.
mas nós temos que estar atentos às construções e às etapas do nível dessa escrita. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar a ortografia? O que é ortografia? É o jeito certo de escrever a palavra. Nós vamos trabalhar a ortografia lá no sistema, lá na etapa alfabética. Ou seja, quando a criança já tiver passado por essas etapas. Eu não vou corrigir? É claro que eu vou corrigir, mas eu vou corrigir fazendo com que essa criança perceba aonde está o erro. Ai, mas a minha sala é muito cheia. Lembra que eu falei com vocês? É preciso trabalhar dividindo esses grupos, é preciso trabalhar colocando uma criança que sabe mais com aquela que ainda está aprendendo, é preciso estimular o trabalho colaborativo. E você, professora, alfabetizadora, tem que ter o seu planejamento, a sua organização. Então, eu tenho 5 dias na semana para trabalhar com essas crianças. Eu tenho 25 crianças. A cada dia, eu vou sentar individualmente com 5 crianças, com 4 crianças, e eu vou fazendo essas correções pontuais e individuais. Como? Conversando com cada criança, mostrando para que a criança compare, mostrando para que a criança identifique e ela construa a sua autonomia. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês, meninas. Não tem nenhum menino aqui, né? Queria muito conhecer os meninos que entraram nessa disciplina, mas eu vou ter que ir atrás deles, porque eles mesmos vieram me conhecer. Ai, ai, ai. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês, gente. Muito importante. Quando eu falo para uma criança, quando eu faço por uma criança aquilo que ela poderia fazer, a mensagem que chega ao cérebro dessa criança é: você não consegue, você não é apto, você não é capaz. Faça o que eu mando, faça o que eu faço, faça o que eu te ensino. Por que isso é muito sério? Porque as crianças se sentem muito inseguras nesse período de alfabetização. Volto a falar. Vocês que têm filhos, que já passaram por esse momento de alfabetização, e nos estágios vocês vão ver. O que a gente mais escuta numa sala de alfabetização: eu não dou conta, eu não dou conta. As crianças, às vezes, tem criança, gente, que fica até nervosa, que chora, ou que briga, ou que joga as coisas. Por quê? Porque é um grande desafio essa apropriação da escrita. Então, qual que é o nosso papel? Encorajar essa criança. O nosso papel é fazer com que essa criança se sinta capaz. Então, a forma de correção, ela tem que ser afetuosa, ela tem que ser dialogada, ela precisa ser compartilhada com essa criança. Até aí tudo bem, né, gente? Sim? Maravilha. Ó, meu filho, não sei, vai fazer, tem 5 anos. Ele já está sendo alfabetizado? Não, né, Casey? Vai começar com 6 anos a ser alfabetizado. Embora a gente viva um ambiente alfabetizador e numeralizador desde a educação infantil. Na verdade, desde a barriga da mãe, né, gente? Porque a criança que cresce dentro do ventre, ouvindo música, ouvindo história, ouvindo as conversas que estão ao redor, ela ali já está num processo de letramento, né? A Neyane fala, vamos ler aqui. Abra um microfone, meninas, nós estamos em poucas pessoas, a gente pode conversar. A Neyane disse que ficava falando que não sabia, que não dava conta. Sim, é isso mesmo, e com paciência, porque nós estamos falando de seres humanos em formação de personalidade, né? Então, quando a gente se depara com um adulto inseguro, com um adulto que não consegue ter tomada de decisão, quando a gente se depara com um adulto que tem dificuldades de relacionamento, vocês podem ter certeza que lá na primeira infância, nessa primeira idade que a gente está conversando de alfabetização, de 6 anos em diante, né? Primeira e segunda infância, são crianças que tiveram dificuldades que não foram resolvidas e que aí levam lá para a vida adulta. Roseli levantou a mão, fica à vontade. Estudando esse conteúdo. Estão me ouvindo bem? Estou. O modo como a gente foi alfabetizado antes para o modo como a senhora está colocando que deve ser. Muito diferente, né? Antigamente era mais para esse lado do copiar, treinar a letra,
Então, essa questão do copiar realmente ele era bem presente dentro do ambiente alfabetizador, enquanto que eu percebo através das aulas que ele não deve ser, né? Então, isso é bem interessante, contrastante com o modo como éramos alfabetizados antes. Sim, e para muitas crianças deu certo, mas para muitas outras não deu certo, porque nós temos crianças que copiam muito bem, mas que não leem, né? Então, por isso que um processo não pode ser desvinculado do outro. E nem nós podemos entender, gente, que a escrita sistematizada não é importante, tá? Então, a cópia é importante, mas ela tem que ser uma atividade, não a principal. Ela tem que existir, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Por quê? Uma criança que chega na escola e faz uma cópia de um quadro durante as 4 horas que ela passa lá, porque o que eu falei para vocês? Copiar dói, né? Isso é físico, é desenvolvimento motor. Uma criança que passa 4 horas copiando não é uma criança que está vendo significado nessa prática de ensino. Então, eu tenho que equilibrar as atividades. Eu tenho que envolver atividades de movimento, atividades de atenção, atividades de concentração, atividades de cópia, atividades de identificação, atividades de elaboração, atividades de construção, de manuseio. Então, a gente precisa ter essa atenção e essa sensibilidade. Nessa disciplina, para quem conseguiu acompanhar as rotas, principalmente os vídeos complementares, foram show de bola. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu fiz essa curadoria com atividades que eu considerei muito bacanas, atividades de construção. Gente, vocês tiveram uma série de sugestões, de propostas para trabalhar, né? Então, a gente, hoje com a internet, a gente tem acesso a muitos e muitos professores que têm práticas excelentes e que nos ensinam muito, né? Mas então, depois de todo esse recapitular, né, do papel do professor alfabetizador, de como a gente tem que lidar com este erro, de como a gente tem que olhar para essa criança que aprende, nós vamos começar a entrar aí neste campo da avaliação diagnóstica, que a colega Dulcilene já nos disse que é uma avaliação que se volta a este acompanhamento e este monitoramento. Ela é diagnóstica justamente porque a finalidade dela é nos dizer, opa, como é que essa criança está? Por que eu tenho que saber como a criança está? Porque eu sei aonde eu quero chegar ao final do 2º ano. Quando chegar lá no final do 2º ano do ensino fundamental, que é o ciclo de alfabetização, essa criança tem que estar na fase alfabética. Como é que essa criança vai chegar na fase alfabética? Se ela for estimulada a superar essas etapas. Ela vai avançando nessa escrita. Como? Escrevendo, copiando, brincando, elaborando, construindo, tendo atividades diversificadas. E lá nas nossas rotas é o que mais tem, sugestão de atividades para vocês, tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela não acontece só no início do ano letivo, principalmente no início do ano letivo, mas a todo momento que eu preciso replanejar minha prática. Comecei o meu ano letivo, fiz uma avaliação diagnóstica com as minhas crianças, eu já sei quantas crianças, e veja, nós estamos falando de um planejamento real, de um planejamento concreto. O professor tem que ter ali no seu caderno de planejamento uma ficha com o nome de todas as crianças e ali colocar suas observações. Então, eu sei que quando foi no mês de fevereiro, eu fiz a avaliação diagnóstica com a Maria, e a Maria estava lá na fase pré-silábica. Quando foi em abril, eu vou retomar essa avaliação e no dia a dia eu estou atenta a Maria, eu estou atenta ao João. Professor, eu tenho muitas crianças. O que eu já falei para vocês? Planejamento. A cada dia eu pego um grupo de crianças e eu vou lá no meu caderno e faço esse registro e essa observação. Um professor organizado é um professor que tem uma prática com significado, tá? Anotem isso. Um professor organizado é um professor que tem uma prática com significado. Professor desorganizado que não sabe como as suas crianças estão, não sabe para onde vai, não sabe aonde vai chegar,
tá? Então, isso é muito sério, gente, muito sério mesmo, né? Ok. Lá no fórum, que eu pedi para vocês trazerem as dúvidas para a gente estar conversando aqui na nossa aula de revisão, somente o polo de Dianópolis levantou uma dúvida. Nos outros polos, algumas colegas colocaram algumas observações, mas não eram exatamente dúvidas, né? Eu estou numa crise de rinite, por isso que eu estou coçando o nariz. E eu trouxe esse questionamento da colega, porque eu achei super interessante e eu quero compartilhar com vocês, tá? Acho que a colega não está por aí, deixa eu ver. Natalice não está aí não, né, Natalice? Natalice Carvalho? Tá, não? Ela falou que não ia participar porque estava no trabalho. Tá bom, depois vocês falam para ela que eu fiquei muito triste que ela não participou. Para ver se na próxima ela vem, tá bom? A Natalice, gente, lá no fórum, colocou a observação seguinte: ela perguntou como é que ela vai identificar os estilos de apego. Lembra que eu coloquei para vocês o autor que chama-se Bowlby, um nome assim, que fala da teoria do apego. A gente nem precisa falar corretamente o nome dele, mas por que é importante a gente saber dessa teoria do apego? Uma criança, por exemplo, num processo de alfabetização, não está isenta e não está alheia às suas questões emocionais. Lembra que a gente viu isso no texto? Então, às vezes a criança se manifesta com um comportamento agressivo, às vezes se manifesta com um comportamento inseguro, às vezes se manifesta com isolamento, às vezes não consegue ter um bom relacionamento, às vezes era uma criança que estava com um comportamento e depois teve outro comportamento. Às vezes uma criança que começou o ano letivo de uma forma bacana, assim, mais autônoma e de repente regrediu. Então, o que é isso? A atenção que a gente tem que ter para essas questões emocionais e psicológicas também. E essa teoria do apego, ela nos chama atenção para parceria com a família no processo de alfabetização. Nós, pedagogos, precisamos ter a clareza que a gente não dá diagnóstico, tá? Nem psicológico e nem psicossocial e nada. Nós não estamos aqui para dar diagnóstico de nada, né? Mas o pedagogo, ele tem este olhar apurado, este olhar sensível para as dificuldades que a criança demonstra na sala de aula. Vocês que já têm prática na escola e mesmo as que não têm, mas vão ter, vocês vão perceber que às vezes a família vem conversar com a gente e muitas vezes fala assim: ah, mas lá em casa não é assim. Aqui na sala de aula a criança tem um comportamento e em casa tem outro, né? E às vezes a família resiste a compreender algumas questões de comportamento da criança. Então, aí a colega perguntou, como que a gente vai fazer para identificar, né? Como que a gente vai saber identificar esses estilos de apego? E aí, o que eu coloquei para ela lá no fórum? O que a gente precisa é estar atento na relação que o autor nos fala, que a criança constrói com as outras pessoas a partir da sua família. Então, por exemplo, quando o autor coloca lá na teoria do apego, a criança tem um apego seguro. Geralmente, são pais mais sensíveis com essa criança. Quando a criança tem um apego ansioso, que a criança está preocupada, geralmente são pais, né, mais inconstantes. E a gente não tem que culpar a família, viu, gente? Não é isso. Mas é para a gente ter atenção à forma como esses pais se relacionam com a criança também. Às vezes, crianças que não expressam muito os seus sentimentos, vamos lá, vamos conversar com essa família, vamos saber como é essa relação com esses pais, né? Se é uma relação que dá autonomia, se é uma relação que estimula a independência dessa criança. Então, nós não podemos entender que a gente vai julgar esta família, mas estar atento à relação familiar que essa criança vive é uma virada de chave para nós. Não para a gente culpabilizar ou julgar de jeito nenhum, né? Mas para a gente entender que essa criança, ela não é o quê, gente? Ó,
só cognição, ela não é só aprendizagem intelectual, ela é um ser social, ela está vivendo com a família, ela é aquilo que vivencia neste meio, ela é também um processo de desenvolvimento biológico. Vocês estão vendo lá em psicologia do desenvolvimento que, por exemplo, Piaget fala que a criança se desenvolve em termos de estruturas mentais, não é isso? E já Vygotsky fala que a criança vai se desenvolver na relação com o outro, na interação. Então, os dois autores trazem abordagens importantes para nos dizer, olha, essa aprendizagem, ela acontece com o que acontece lá fora deste corpo e o que acontece dentro deste corpo também, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Fui clara? Não sei se eu fui clara, mas o que eu falei para a colega lá? A teoria do apego é uma teoria psicológica. Quem é que vai fazer isso? Uma avaliação psicológica? O professor? De jeito nenhum. É o psicólogo que vai fazer essa avaliação. O professor vai encaminhar junto com a escola. Por isso, trabalho em rede, né, gente? Então, eu tenho minha coordenadora, minha orientadora educacional, a diretora da minha escola, é um trabalho em rede, e eu encaminho essas crianças que estão com comportamentos que me chamam a atenção. Mas eu tenho que estar sempre, a todo momento, conversando com essa família. E eu falo para vocês, gente, isso é fundamental. Por quê? Uma família que, às vezes, recebe uma orientação carinhosa, uma orientação profissional da professora, é uma família que muda o comportamento da criança. E quando eles mudam o comportamento da criança lá dentro da casa deles, isso reverbera, isso tem impacto lá dentro da nossa sala de aula, entenderam? Então, isso aí é fundamental, certo? Essa foi a única dúvida que estava lá no fórum, né? Se vocês aqui trouxeram outras dúvidas, eu fico feliz, porque eu sempre peço, gente, estudem, façam os registros de vocês, tragam as dúvidas para a gente conversar. Mas vocês às vezes ficam mais acanhadas, mais tímidas, não sei porquê, né? E aí eu fico aqui falando, sozinha. Às vezes alguém conversa comigo, eu fico mais feliz, né? Mas vamos direto àquilo que eu sei que vocês estão curiosos para saber, que é com relação à nossa prova. Eu sempre falo para vocês que das rotas, eu sempre pego 3 textos de estudo, né? Por quê? Porque é claro que vocês vieram estudando o semestre inteiro, mas para a elaboração da prova, eu acho que é bacana falar para vocês quais são os textos que a gente vai explorar mais, né? Porque vocês não vão ficar relendo tudo o tempo todo, né? Só que é claro que eu espero que vocês tenham tido um conhecimento sólido, né, gente? Porque nós passamos aí quase 6 meses estudando. Mas para a prova escrita, que vai exigir a habilidade escrita de vocês, né, nós vamos utilizar os textos da aula 11, texto base da aula 11, que é a avaliação na alfabetização, que fala avaliar ou promover, texto base da aula 14, que é as estratégias para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização, e é um texto muito legal, porque ele chama a atenção que muitas vezes a gente acha que as crianças têm algum transtorno, e na verdade não é nada patológico, são dificuldades de aprendizagem que geralmente estão alicerçadas lá nos fundamentos psicomotores que eu falei para vocês. Questões de lateralidade, questões de coordenação, questões de memória, questões de atenção, né? Questões que circundam esse corpo aí que aprende e que a gente tem que estar atento. Então, antes de pensarmos em patologias, o que a gente tem que fazer? Estimular essas habilidades. Ah, essa criança não presta atenção. Mas como que você estimulou essa habilidade da atenção? Porque a atenção é aprendida. A gente vai aprender a ter atenção. Como que a gente vai fazer isso? Atividades de encaixe, desde lá da educação infantil. E a professora, a criança chegou com 6 anos aqui para mim e não conseguiu avançar lá na educação infantil. Professor alfabetizador, vai conversar com a família, vai na escola conversar com a professora da educação infantil, vai investigar a vida dessa criança, como era na educação infantil. Só para vocês terem ideia, eu já tive crianças que, na educação infantil, eu pedi os relatórios da educação infantil para eu ler.
Crianças que na educação infantil tinham um desenvolvimento a contento, que estavam tendo esses avanços qualitativos de uma forma bacana, e aí chegou no processo de alfabetização e travou. E aí, gente, eu preciso saber como era lá, eu preciso saber para que eu possa entender o que está acontecendo, se essa criança vem acumulando essas dificuldades ou se algo aconteceu na vida dessa criança. Aí a gente foi investigar e o cerne da questão eram questões psicológicas mesmo, né, de violência doméstica, de separação dos genitores, enfim, uma série de outras coisas que fizeram com que essa criança, naquele processo tão importante da alfabetização, regredisse. Então, veja, o professor não é psicólogo, não é médico, mas o professor tem que ter esse olhar amplo para essas questões que envolvem o processo de alfabetização e de aprendizagem como um todo, tá? E aí nós vamos, então, usar texto base da aula 11, texto base da aula 14 e um texto complementar da aula 15, que são os métodos de alfabetização na produção do espaço escolar. Esse texto foi o texto que eu conversei com vocês na aula gravada, na aula passada, na aula gravada, que eu trouxe até, eu li o exemplo que o autor deu de uma proposta tradicional e de uma proposta colaborativa, uma proposta em que a criança reproduz aquilo que o adulto faz e uma proposta que a criança constrói de forma autônoma. Então, se vocês assistiram às aulas, vocês têm completamente condição, né, de estar fazendo a prova tranquilamente. E quem já fez as minhas provas sabe que eu sempre gosto de explorar mais a interpretação e o conhecimento de vocês nessa prova. Não tem nada de decoreba, gente. A gente precisa entender e interpretar esses contextos que estão sendo trabalhados, tá bom? Aí hoje a gente vai começar então a revisão pelo texto da aula 11, que é o texto base da aula 11, que é a avaliação da alfabetização. Aí a autora nos pergunta, avaliar ou promover? Por quê? Vocês viram, e isso cai na prova, tá? Vocês viram que a BNCC, que é o documento norteador dessas diretrizes, a BNCC, ela tem um valor normativo. O que é isso? É aquilo que vai me dizer como eu vou fazer essa organização pedagógica, organização do meu trabalho, organização deste ensino. Então, é diferente dos referenciais curriculares, que não eram obrigatórios, eles eram norteadores. A BNCC não, a BNCC é normativa, né? Então, ela é uma implementação legal que a gente precisa seguir. O professor, ele hoje, com a legislação, ele não tem a opção de planejar fora da BNCC, não. Ele segue aquilo que é proposto na Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Isso cai na prova. Bom, o que a autora nos fala? Avaliar ou promover? Por que ela traz essa pergunta? Porque muitas vezes a gente tem uma noção errada de avaliação. A gente acha que avaliar é classificar. Quem sabe, quem não sabe. Eu, professor tradicional, eu ensinei. Se o aluno não aprendeu, aí já não é problema meu. Aí já é um problema da criança, que não teve competência e capacidade para aprender. Essa é uma visão tradicional do ensino. Nas perspectivas, depois de Ana Teberoski, né, depois de Emília Ferreira, que trouxeram com maior ênfase essa reflexão sobre o construtivismo, o que é isso? O foco não está no professor que ensina e cumpre o seu papel, o foco está na criança que aprende. E o processo de aprendizagem, ele ocorre junto com o processo de ensino. Então, se não há aprendizagem, como é que eu vou garantir que houve um ensino adequado? Eu preciso a todo momento estar refletindo sobre isso. Se eu ensinei e a criança não aprendeu, nós não temos que culpabilizar, mas nós temos que arrumar outras formas de ensinar para que este ensino alcance esta criança. Então, isso é muito, muito importante, tá? E aí, quando ela pergunta, avaliar ou promover? Por quê? Porque na cabeça de muitos profissionais, a avaliação é isso, é dizer quem sabe, quem não sabe. E lá na BNCC, vocês precisam saber que o ciclo de alfabetização, ele não tem caráter de reprovação. Então, a criança, até o 2º ano do ensino fundamental, ela não será reprovada, porque ela está em processo. Por isso, o compromisso muito sério
e muito ético profissional do professor alfabetizador. Por quê? Porque eu tenho 2 anos, nem que eu não fique com essa criança esses 2 anos do ciclo, o ideal seria, né, que eu acompanhasse essa criança. Algumas escolas fazem essa organização, o professor do primeiro ano segue com o segundo ano, isso é bacana, nem todas fazem isso, mas até o final do segundo ano, eu tenho que ter este compromisso profissional de intervenção para que essa criança esteja alfabetizada, na perspectiva do letramento. O que, que é isso? Letramento é quando ela compreende a função social dessa escrita, quando ela compreende socialmente o significado dessas palavras, porque senão vira um processo mecânico, né? E vocês viram, desde o início da disciplina, que ler e escrever são processos independentes, diferentes, mas complementares. Lembra que eu pedi para vocês adquirirem o livro da Magda Soares? Eu até disponibilizei em algumas rotas os capítulos em PDF para vocês, mas é importantíssimo que vocês tenham esse livro e que vocês leiam esse livro. Não só fique com esses pedacinhos do livro que a gente fica aqui na rota. Lá no livro da Magda, Alfaletrar, tem um exemplo muito bacana, que a professora pede para a criança ler, e aí a criança termina de ler e a professora pergunta, fulaninho, o que você leu? E aí a criança brinca com a professora. Brinca não, fala sério, né? Fala, como que eu vou saber o que eu li se eu estava ocupada lendo, né? Vocês lembram desse exemplo? Por quê? Porque a criança, ela empenha, ela coloca várias habilidades ali neurológicas nesse processo da leitura. Isso vai se tornando consciente à medida que ela desenvolve a consciência fonológica, a consciência destes sons, a consciência de o que isto significa, à medida que ela vai se tornando um leitor mais fluente. Como que isso vai acontecer? Com intervenção pedagógica, com estímulo, né? Os processos são naturais desde que a intervenção do professor tenha significado, tá, gente? Então, não adianta a gente pensar assim, a criança chegou no primeiro ano do ensino fundamental, está lá na garatuja, já devia ter avançado, se passou pela educação infantil, não avançou. Não, mas ela só tem 6 anos, daqui a pouco ela consegue avançar sozinha. A criança não está... criança com 2 anos já deveria ter um vocabulário, né, com no mínimo 100, 150 palavras. A criança tem 2 anos e meio, 3 anos, não fala nada. Mas daqui a pouco ela desenvolve sozinha. Gente, isso aí é um vacilo, né, profissional. Por quê? A gente tem que estar atento a esses marcos. A criança, muitas vezes, se ela não tem condições adequadas, seja em termos físicos ou do ambiente, ela precisa de uma intervenção mais rigorosa, mais sistematizada para ela avançar. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Sinais de desenvolvimento da fala, sinais de avanço com relação à escrita. Mas como? Se eu todos os dias oferecer o mesmo tipo de atividade para essa criança, eu não consigo entender que essa criança pode ser que com aquele tipo de atividade ela não vai desenvolver. É por isso que eu tenho que trabalhar diferentes abordagens, diferentes materiais, diferentes gêneros textuais, diferentes propostas de atividades que respeitem o tempo dessa criança, mas que estimulem a brincadeira, a ludicidade, porque uma criança vou falar francamente, né, pra gente no grosso, a criança ela vai aceitar melhor brincar ou ela vai aceitar melhor passar 4 horas sentada escrevendo, copiando? Gente, isso aí tá na cara igual nariz, né? Criança quer o quê, gente? Criança quer ser criança. Então, eu preciso organizar esta sala de aula, esse ambiente alfabetizador, para que ele seja prazeroso, tá? E aí, voltando a essa questão da avaliação diagnóstica, o que eu tenho que ter clareza, em primeiro lugar, sobre aquilo que a psicogênese da escrita me traz enquanto conhecimento? O que a psicogênese fala? Que existem níveis, etapas de desenvolvimento dessa escrita. Eu começo lá, quando bem menorzinho, né, na educação infantil, quando eu começo já a fazer os primeiros traçados, eu começo nas garatujas,
quando eu começo a fechar esses desenhos, fazer formas circulares, aí quando eu começo a entender com muito estímulo, com muitos estímulos visuais, com muito estímulo de ouvir histórias, quando eu começo a entender que existe letra, que existe número, eu começo a diferenciar esses desenhos que eu fazia de ícones, com letras, com números, eu estou começando lá na fase pré-silábica, né? E aí, quando eu começo a entender que eu junto essas letras para formações, eu estou na fase silábica, às vezes silábica com várias letras que não tem aquele som correto do que eu queria escrever, e quando eu começo a tomar consciência, essa consciência chama como, gente? Consciência dos sons, como é que chama? Você está dormindo, né? Fonológica. Muito bem. Consciência fonológica, quando eu começo a tomar essa consciência, nessa fase silábica, chama-se silábico com valor sonoro, né? Isso foi trabalhado com muita ênfase com vocês lá na A1. Então, o que eu aprendi na A1, eu preciso agora ter muito concreto para a A2. Por quê? Porque eu estou falando na A2 de avaliação diagnóstica. O que eu vou avaliar se eu não sei o que eu vou avaliar? Aí não serve para nada a minha avaliação, né? Então, eu preciso ter consciência desses níveis de escrita para que eu possa fazer uma avaliação diagnóstica. Só no início do ano, professora? De jeito nenhum. A todo momento eu tenho que ter ciclos desta avaliação diagnóstica. Fala, Daiane. E vale ressaltar que essa questão da avaliação diagnóstica, ela não prende só a alfabetização, é em todas as disciplinas que for trabalhada, né? Exatamente, em todas as disciplinas, principalmente no processo de avaliação. Por quê? O processo de avaliação, ele não tem caráter de reprovação. Quando, é até uma tristeza, mas a gente vai avançando nos anos do ensino fundamental, infelizmente, parece que vai cada um entrando na sua caixinha e o ensino vai ficando mais fragmentado. E aí, quando o professor vê que vai reprovar aquele aluno, é como se o aluno não tivesse tido capacidade de aprender e aí ele reprovou. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque é uma discussão muito complexa e muito ampla, né? Mas veja, o nosso foco de ensino é na intervenção. Então, o que a lei fala? A lei fala que a gente tem que garantir um ensino de qualidade. Se uma família entrasse na justiça cobrando de um professor que passou um ano com a sua criança, chegou no final do ano e reprovou, ela teria o direito de uma contrarresposta da escola fundamentada, de dizer, olha, eu fiz isso, a minha intervenção enquanto escola foi essa, e essa, aonde está a dificuldade, aonde esteve a falha, aonde que essa criança ou esse adolescente parou de avançar. Veja, a educação precisa ter esse comprometimento profissional, né? Então, eu tô com essa criança, mas aí o que acontece? Salas superlotadas, muitas vezes, distanciamento de alguns professores das suas crianças, falta de uma avaliação diagnóstica, e aí eu vou descobrir que essa criança não conseguiu acompanhar e não avançou lá no final do bimestre ou lá no final do ano. Então, veja, a avaliação no ciclo de alfabetização, ela, ainda bem, ela não tem essa fragmentação que outras disciplinas dos outros anos, principalmente anos finais, né, em ensino médio, a avaliação acaba se tornando mais classificatória. No ciclo de alfabetização, a gente precisa ter esse olhar atento que não é pontual, ou seja, isso cai na prova, hein, gente? Não é pontual, não é naquele momento, é em forma cíclica também. Então, a todo momento, eu estou estabelecendo períodos em que eu vou resgatar esta avaliação diagnóstica para eu saber. Aquela criança que chegou para mim lá no início do ano, que estava no pré-silábico, daqui a um mês e meio, daqui 2 meses, como é que está essa etapa de escrita, esse nível, essa construção de escrita dela? Então, é isso que é o pulo do gato, vai fazer a grande diferença para este professor acompanhar. E nessa rota de número 16, eu trouxe para vocês uma professora que ela é elaboradora de materiais didáticos de alfabetização, bem bacana, né? E ela dá muitas dicas práticas de como que o professor organiza esse monitoramento. Inclusive, ela traz lá
até o exemplo de uma ficha de monitoramento do professor, onde o professor vai constantemente marcando mesmo em que nível que essa criança está. Então, é muito bacana porque o professor organizado tem que ter uma prática significativa, né? O professor desorganizado, infelizmente, ele não consegue saber exatamente o que está acontecendo junto àquela criança. E o desafio é olhar criança por criança, gente. Então, principalmente na alfabetização, que é uma fase crucial para as demais etapas da escolarização dessa criança, a gente precisa ter essa clareza e esse acompanhamento, esse monitoramento muito sério, muito consciente do desenvolvimento dessa criança, tá? Bom, e aí voltando lá ao texto da aula 11, que fala sobre avaliação diagnóstica, eu coloquei para vocês a rota da aula 16, talvez algumas já viram, mas talvez não tenham visto ainda. E lá no roteiro dessa aula, eu coloquei alguns questionamentos para vocês, tá? Primeiro, avaliação diagnóstica enquanto ferramenta. O que é isso? Ela é uma ferramenta do processo de alfabetização. Ela é uma ferramenta para o planejamento do professor, né? Qual que é o objetivo dessa avaliação diagnóstica? A gente está conversando sobre isso. Então, esse objetivo é mapear, é acompanhar, é monitorar esses avanços e a aquisição dessas habilidades. Não só a aquisição das habilidades, mas as dificuldades também que essa criança vai tendo em termos de leitura e escrita, né? E aí, como é que eu vou fazer essa avaliação diagnóstica? Eu estou falando, avaliação diagnóstica, mas como? Como que eu vou fazer? Há 3 rotas passadas que a gente está falando sobre isso. Tem vários exemplos. Eu posso fazer testes de leitura oral, né, que a gente conversou já sobre a fluência leitora, onde eu vou sentar com a minha criança e aí eu vou dialogar sobre aquela história. Eu leio um livro junto com a criança e observo como é que a criança está se apropriando dessas palavras, se ela está silabando ou se ela já lê a palavra de uma forma mais autônoma. Então, o teste da a avaliação da fluência leitora, que inclusive a gente conversou sobre isso lá na aula sobre a Política Nacional de Alfabetização, vocês estão lembradas disso? A Política Nacional de Alfabetização, ela preconiza que o professor alfabetizador faça testes de fluência leitora. Mas isso, gente, não pode ser mecânico. Tipo assim, eu sento aqui na frente da criança, a criança lê e eu faço aqui a minha anotação. Se a criança, quantas palavras a criança leu por minuto, se a criança leu assim, se a criança leu assado. Então, isso não pode ser mecânico. Isso tem que ser dialogado, isso tem que ser refletido com a criança, isso tem que ser estimulado. O momento de avaliação é momento formativo. O que é isso? A criança não aprendeu, mas às vezes naquele momento que você está avaliando, ela vai aprender com você. Então, ali, a avaliação também é uma intervenção. Então, eu posso fazer esses testes de leitura, eu posso ter atividades escritas, eu posso ter as minhas observações cotidianas, onde eu vou registrando. Então, eu passei uma série de atividades e ali eu vou passeando pela minha sala e vou vendo como que as crianças estão resolvendo cada atividade daquelas e vou registrando lá no meu caderno de planejamento, né? Eu posso fazer uma entrevista com as crianças, eu posso aplicar jogos e ver como que as crianças estão identificando e fazendo a relação de palavras com desenhos, com gravuras. Então, tem várias formas da gente desenvolver essa avaliação diagnóstica, tá? Como é que essa avaliação diagnóstica vai influenciar no meu processo de ensino, gente? Tem tudo a ver, né? Porque se eu planejo sabendo como é que as minhas crianças estão e o que elas precisam avançar, eu de fato vou estar planejando conforme a realidade e conforme o contexto dessa criança, ok? Aí a gente chega num outro ponto que também está lá no texto base da aula 11, que é o envolvimento da família neste processo de alfabetização, né? Que a gente já conversou aqui um pouquinho sobre isso. Eu estar atenta com relação ao relacionamento dessa criança na família, a forma como essa família lida com a autonomia e com a independência dessa criança. Às vezes uma família
que super protege essa criança e não deixa que a criança faça as coisas por si, isso também influencia no processo de alfabetização, porque às vezes é uma criança que se sente mais insegura, né? Mas isso, gente, não é um julgamento e nem uma avaliação psicológica, porque isso a gente não faz, tá? Isso é para quê? Isso é para a gente entender que as relações culturais, as relações sociais, os sentimentos, as emoções, eles estão ali, ó, juntos e misturados no processo de alfabetização, certo? Com que frequência essa avaliação diagnóstica vai ser realizada? Só no início do processo de alfabetização? Não, a gente já falou também sobre isso, né? A todo momento eu vou estabelecendo períodos em que eu retomo essa avaliação diagnóstica para que eu tenha clareza de como é que está o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí a gente sabe que as habilidades socioemocionais que são previstas lá na BNCC, elas estão intimamente relacionadas com essa avaliação diagnóstica, tá? Então, esse é um apanhado deste texto que fala sobre avaliar ou promover. Então, quando a gente vê os autores perguntando no texto base da aula 11, avaliar ou promover? Os dois, avaliação diagnóstica e promoção. Porque no ciclo de alfabetização, a gente tem reprovação? O que está escrito na base? Tem ou não tem, gente? Não entendi a pergunta. No ciclo de alfabetização, a gente tem reprovação dessa criança no primeiro e no segundo ano? A avaliação é em aspectos quantitativos, qualitativos. Qualitativos, isso, exatamente, Neyane. Então, se eu não tenho reprovação no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, que sorte a minha de professor alfabetizador. Por quê? Parece que depois a cabeça do professor vai mudando e ele vai achando que a avaliação é só para classificar. Quem sabe, quem não sabe. Então, a avaliação neste ciclo, ela serve para quê? Para diagnosticar, para ser uma avaliação processual, uma avaliação formativa. No momento que eu estou avaliando, seja por testes orais, seja por testes escritos, a gente fala testes, mas são atividades, são propostas, né? Seja a forma como eu estou avaliando essa criança, com a minha intervenção, ela continua aprendendo, porque ela está em um ciclo de construção da escrita e da leitura, tá? Então, falei muito rápido, né, gente? Mas eu acredito que se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, a gente ainda pode conversar. Será que eu fui clara ou eu acelerei muito? Sim, sim. Então, só me dando joinha, mas eu queria ouvir vocês. Foi tranquilo, professora. É um Ótimo. conteúdo tranquilo e como a gente já vem trabalhando desde o semestre passado, um assunto reforça o outro. Exatamente. E também nossa professora é top de linha, ela é maravilhosa para explicar. Ah, pois depois você me apresenta para essa professora, que eu quero saber. Professora Tatiana. Tô brincando, eu sei. Isso é porque eu gosto de vocês, gente. Ó, a Leidiane disse que estava chegando do trabalho, mas se você quiser contribuir, Leidiane, abre teu microfone e fala com a gente um pouquinho sobre o que você compreende sobre avaliação diagnóstica. Oi, professora. Professora, você gosta de me pegar no pulo, hein? Eu gosto, mas eu avisei antes que eu ia te pegar, lembra? Sim, eu tô de uniforme ainda, gente. Não tive tempo nem de tomar banho. Então, professora, eu entendi, é isso mesmo, porque até o segundo ano a gente tem que observar, né? Analisar as crianças. A partir do terceiro ano é que elas já têm mais um processo diferente, né? A partir do terceiro ano já reprova. Ok, mas vamos fazer uma correção, tá? Até o segundo ano, o que é importante? Observar sim, mas intervir. A intervenção do professor é que vai fazer toda a diferença. Sim. Tudo bem que essa criança pode vir a reprovar no terceiro ano, mas o que eu falei para vocês? Quando uma criança chega a reprovar, é porque eu não fiz essa avaliação diagnóstica ao longo do ano letivo. Porque se eu tenho uma criança que tem dificuldades de aprendizagem
e eu detectei isso ao longo dos bimestres e fiz uma intervenção, pela lógica, essa criança vai avançar, não é? É claro que existem crianças que têm dificuldades com transtornos, dificuldades patológicas, né? Por exemplo, uma criança, por exemplo, que tem deficiência intelectual, tem muita dificuldade com relação aos processos de cognição, os processos de aprendizagem, mas eu estou falando de uma criança que tem um desenvolvimento físico a contento. O que eu preciso, enquanto professor? Entender que, mais do que observar, a observação é um primeiro passo. Eu preciso avaliar para poder intervir. O que é intervenção? É aquilo que eu faço, né? Então, eu vou observar, eu vou avaliar, mas eu tenho que intervir. Lembra que a gente falou? A criança não vai se desenvolver sozinha, sem a minha mediação. É claro que ela vai se desenvolver, óbvio, né? A criança não aprende só dentro da escola, né, gente? A criança está aprendendo em todo momento e em todo lugar. Mas a minha intervenção pedagógica vai ajudar e muito essa criança a avançar, tá bom? Fala, Leidiane. Professor, é porque o primeiro momento é só avaliar, né? Sim, mas veja, a avaliação diagnóstica não é só no primeiro momento que eu estou com essa criança. Cheguei, início do ano, eu faço avaliação diagnóstica, daqui 2 meses, eu faço avaliação diagnóstica novamente. Isso tem que ser feito ao longo do ano, né? Por que ao longo do ano? Porque senão eu vou lá, faço uma avaliação no início, e aí eu vou fazer uma avaliação lá no final do processo? Não. Eu preciso entender quais habilidades essa criança adquiriu e quais ela não adquiriu. Então, é interessante a cada 2 meses fazer. Isso mesmo. Isso Entendi. mesmo. Tá? Ok? Quem eu não chamei ainda? A Maida eu já chamei. A Neiane a gente já conversou. Neide Nara. Boa noite, Neide Nara. Tá por aí, Neide Nara? Olha, o povo tá saindo me deixando, gente. Neide Nara, depois as colegas vão te avisar que eu te chamei, Neide Nara. A Roseli a gente já conversou, né, Roseli? Mas se você quiser se posicionar também um pouquinho, fica à vontade. E a Valcirene, tá por aí, Valcirene? Então tá, né, gente? Vocês vão ligando na telinha e aí vocês vão fazer a unha do cachorro e me deixa aqui sozinha, falando sozinha. Ah, mas eu pego vocês. Deixa que eu vou. Ó, a Rosé tá aí, abriu a câmera. Muito bem, gente. Vocês podiam abrir a câmera pelo menos pra gente fazer uma foto, né? Depois eu falo pro Gleiber mandar essa foto lá para vocês. Abre a câmera aí, gente. Abre. Eu quase não assisto com a tela aberta, porque eu desconcentro vendo os movimentos. Do Silene. Cadê você, Dulcilene? Abre sua câmera. Você é tão linda, maravilhosa. Maida, abre sua câmera também, gente. Boa noite. Oi, professora. Ah, Neidinara. Eu já ia te pegar, puxar tuas orelhas, que eu falei, gente, eu chamei a Neidinara e ela não me respondeu. Eu tive que dar interrompida aqui, eu falei isso. Eu vi meu nome. Te peguei. Pois bem, abre sua câmera que eu vou fazer um print aqui da nossa tela, vou falar para o Gleiber mandar para vocês. Que aí vocês colocam depois os relatórios de vocês. Ah, muito bem. Gripadíssima, professora, gripadíssima. Licença minha. Oh, prontinho, professora. Muito bem. Ok, pessoal. Então, vocês já sabem que as 2 primeiras questões da nossa avaliação A2 se referem à avaliação diagnóstica, tá? Aonde que eu vou encontrar, reforçando sobre a avaliação diagnóstica? Lá no texto base da aula 11. Semana que vem, eu acredito que a gente vai se encontrar de novo, mas eu mando um aviso lá para vocês. A gente vai trabalhar o texto base da aula 14 e o texto complementar da aula 15,
que são as outras 4 questões. Então, questão 1 e 2, texto base da aula 11, questão 3 e 4, texto base da aula 14, questão 5 e 6, texto complementar da aula 15. Melhor do que isso, só 2 dias, né, gente? Então, tá tudo certo. Vocês sabem que a prova tem que ser um momento de aprendizagem. Então, as nossas provas sempre têm essa finalidade, que vocês leiam, que vocês aprendam, que vocês relembrem, né? E é para isso que serve o instrumento de avaliação, tá? Professoras alfabetizadoras, estudem, porque quando vocês se formarem e estiverem numa sala de alfabetização, vocês vão lembrar de mim. O ciclo de alfabetização é determinante para a vida escolar dessa criança, para todas as etapas que vão vir futuramente. Então, a gente tem que assumir esse compromisso de forma muito profissional, muito séria. Não podemos deixar passar. A avaliação diagnóstica, ela é para isso, é para me dizer como que essa criança está o tempo todo. Então, eu preciso ter muita atenção com relação a isso. E vocês assistam o vídeo complementar dessa rota de número 16, porque, igual eu falei para vocês, essa professora muito bacana, ela elabora muitos materiais didáticos sobre avaliação, e ela traz lá dicas muito legais de como fazer essa avaliação diagnóstica. Certo? Alguma pergunta? Vocês ainda estão sendo filmadas, querem mandar um beijo para alguém? Eu vou dar um beijo pra minha mãe. Tirou o print, professora? Eu tirei já, gatinhas. Que eu fiquei muito chateada que eu me perdi aqui, acabei entrando na aula atrasada, graças à colega Caís que viu o anúncio lá e colocou o link na aula. Pois é, Daiane, é tua, minha filha. Tá muito corrida essa semana, é estágio, é atividade, aí é datas e mais datas. E aí eu não tive tempo de olhar o cronograma para ver o que ia proceder. A minha pergunta, comentário e pedido de ajuda, de socorro, é sobre o grupo de estudo que foi proposto para nós. Não sei se a Alessia mandou alguma notícia, algum recado. Já aconteceu? Olha, eu marquei na semana, acho que foi semana retrasada e na semana passada, não me recordo. Porém, no primeiro dia conseguimos reunir 4 pessoas contando comigo. Legal. E no segundo, apenas 3. Então, assim, ficou meio desfalcado, porque a gente só conseguiu comentar no primeiro dia. Entendi. E assim, eu tô com essa dificuldade em reunir as pessoas, não sei, já até pensei em bolar alguma questão online, alguma coisa assim, porque... Então, eu ia te dar essa sugestão. Quem sabe você faz, tipo assim, um mês você faz online e no outro faz presencial. E aí, a Alessia é muito espertona. Você fala para a Alessia arrumar uns brindes para a gente fazer uns sorteios, um lanche, um chá da tarde, alguma coisa a Alessia vai inventar. Fala para ela, fala, Alessia, a professora Tatiana falou para você usar a sua criatividade, que você é espertona demais. E ela vai inventar alguma coisa para a gente chamar esse povo, nem que seja para a gente comer uma coisa muito gostosa junta. Ou um mês a gente faz no polo, outro mês a gente faz na praça. Eu amo fazer reunião debaixo da árvore, gente. Eu acho que é super bacana. Entendeu? Então, vamos tentar, assim, como a gente está propondo nessa avaliação, nessa disciplina de alfabetização, diversificar. A ideia do grupo de estudo é para que vocês fossem mais assíduos no polo, mas a gente pode começar a encantar as pessoas com outros lugares também. Então, um mês você marca na praça, um mês você marca na casa de alguém, um mês você marca no polo, e aí tenta uma dinâmica, tipo assim, eu vou ler uma página do livro e a gente vai comentar, não precisa ser uma coisa cansativa, né? Tira uma foto da página do livro e manda no grupo para o pessoal estar lendo antes. Então, assim... Eu organizei assim, como eu tinha ele em PDF, eu organizei o grupo, né? E o que a senhora me deu, ele tem, na verdade, acho que são todos, né? Ele tem 3 capítulos. Então, eu dividi por capítulo, a gente estudaria o primeiro capítulo.
E aí eu dividi em duplas por tópicos. Então, assim, o que cada um ia ter que ler seria 1 ou 2 páginas. Mas, mesmo assim, ainda teve pessoas que não compareceram, não deu retorno, nem nada. Mas veja só, isso daí é muito bacana, Neane, para você entender que, às vezes, isso acontece muito com os nossos alunos também, quando a gente estiver lá na sala de aula. Quando a gente determina o que a pessoa vai fazer, nem sempre ela compra essa ideia, né? Então, o que é bacana? Ao invés de repente, você dividir o que cada um vai ler e apresentar, você lança, por exemplo, 3 perguntas lá sobre aquele capítulo. E aí você lança essas 3 perguntas e fala, gente, nosso desafio vai ser responder essas 3 perguntas e o nosso próximo encontro, quem conseguiu responder vai socializar com a gente. Então, veja, você está lançando um desafio ao invés de você estar lançando uma obrigação. Tá? Verdade, assim, até que teve uma colega mesmo que falou, olha, a sugestão seria bom mudar a estratégia, porque, tipo assim, eu falei, a gente vai estudar, cada um vai estudar uma parte, porque eu fui na ideia de diminuir do que ter que ler um capítulo todo, né? E cada um discutir o que entendeu, a minha ideia seria que seria assim, criativo, porque cada um ia entender de uma forma. Né? Mas como não compareceram, como não teve esse momento, aí a colega até estava falando, eu acho que ficou muito, tipo assim, imperativo, tipo, que a pessoa, muitos ficou, tipo, na defensiva, eu nem estudei, então eu não vou. Exatamente. E outra coisa, como vocês já têm muitas leituras, de repente, ao invés de... Você lança a proposta para lerem antes, mas lança a proposta para lerem juntos. Vocês não precisam ler o capítulo inteiro no encontro. Você pega uma parte principal e lê, nem que seja uma página, 2, 3 parágrafos, você lê junto e discute ali, para ser um momento bacana, para vocês aprenderem juntos, sem ter essa obrigação, porque vocês estão numa demanda de leitura grande, né? Então, às vezes, é igual você falou, às vezes a pessoa não teve tempo, não teve condição de se organizar para ler, aí realmente ela não vai, porque ela vai ser cobrada por isso, né? Então, já coloca lá, vamos para a praça e vamos ler uma página desse livro, gente. Vamos para... Tem... Dianópolis não tem rio, não, né? Tem? Aqui é Serra Gerais, tem rio até demais. Ai, que maravilha, Serra Gerais é linda. É verdade, é porque eu fiquei só nessa parte alta aí da cidade, ninguém me levou para banhar em rio nenhum, Tem que né? vir um dia Ninguém me antes, levou, aí eu uns fiquei 2 sem dias, conhecer. vir Pois é, mas igual eu te falei, um dia nós vamos para a praça, um dia nós vamos para a beira do rio, e aí a gente vai ler uma página desse livro. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar de outra forma. Então, o seu desafio é um desafio de encantamento, viu, Meia? Já serve de experiência, tá vendo, colegas? Sim, com certeza. Tá bom, gente? Então, assim, eu agradeço vocês terem vindo. Eu espero que vocês façam uma propaganda bacana da nossa aula, para que os colegas que não vieram, pelo menos tirem um tempo para poder assistir essa nossa aula, né? Porque senão a gente vai se deixando engolir pela falta de tempo, e isso aí também é um problema para nós que estamos dentro da universidade, né? Então a gente precisa se organizar e ter disciplina de estudo, tá? Certo, amadinhas? Então, só nessa conversa de hoje nós já respondemos a primeira e a segunda questão. Tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. E um beijo para vocês que estão cheirosíssimas, tá? Fiquem bem, se cuidem. E aí, semana que vem, eu acredito que não vai ter problema nenhum. Vocês já podem avisar que semana que vem nós temos outro encontro síncrono. Eu amo quando a gente tem esses encontros, que a gente bate um papo. Apesar que eu fico falando muito sozinha, né? Aí vocês já entenderam que semana que vem vai ser desse jeito também, viu, gente? Eu vou chamar nome por nome e vou pegar vocês de surpresa. Tá bom? Beijos. Bom estudo para vocês. Boa noite.